Quando você compra um imóvel, ele tem que estar no contrato, isso deve estar claro, a construtora tem o dever de prestar informações claras e contundentes no contrato, o prazo da entrega do imóvel. Não pode ser algo, eu entrego daqui a pouco, entrego daqui quando ficar pronto, não. Tem que ter uma data prevista de entrega. E aí você recebe aquele seu imóvel novo, ou você está aí na fila para receber, pagando ali aquele imóvel na planta, né? O imóvel dos seus sonhos, aquele imóvel que vai ser entregue com um cheirinho de novo, né? Você recebe super feliz, arruma, reforma, e aí passam-se os meses, começam a aparecer os problemas. É uma rachadura aqui, uma infiltração ali, é o piso que solta, é o banheiro que vaza, é problema no condomínio. E aí, como é que faz? Para responder essa pergunta hoje, a gente convidou o Dr. Fernando Neres, que é especialista em direito imobiliário na área do consumidor, ou seja, especialista justamente no problema aí das pessoas no dia a dia que tem com construtora, que tem aquela dor de cabeça e que não sabem muitas vezes como resolver. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Fernando. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer imenso estar aqui, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei empolgado logo de plano, porque falar sobre o tema do imobiliário ao consumidor, direito imobiliário voltado ao consumidor, é algo que eu gosto bastante. Eu respondo perguntas diariamente sobre vistos construtivos, extratos, sobre NCC. A gente faz lá no nosso escritório, a gente faz muita análise sobre, né, essa relação, né, consumidor, construtora, e vou estar aqui hoje para poder responder diversas questões aí que você propôs. Maravilha. E assim, acho que a primeira dúvida de todo mundo é, né, você vai lá, compra um imóvel na planta. E aí tem uma data prevista de entrega, mas é prevista, né? Porque pode acontecer de tudo numa obra, né? Então, assim, o que você diria para uma pessoa que está comprando, que está na expectativa, né? Como é que ela pode já se preparar para as questões que podem acontecer? Assim, o que pode acontecer, por exemplo, uma pessoa que ainda está esperando a entrega do imóvel? Bom, quando você compra um imóvel, ele tem que estar no contrato, isso deve estar claro, a construtora tem o dever de prestar informações claras e contundentes no contrato, o prazo da entrega do imóvel. Não pode ser algo, eu entrego daqui a pouco, entrego daqui quando ficar pronto, não. Tem que ter uma data prevista de entrega. A partir da data prevista de entrega, tem um prazo de 180 dias que deve estar em contrato. Então, tem o prazo de entrega, e a construtora tem mais 180 dias para fazer essa entrega, dentro de um outro prazo. Um prazo extra, que pode acontecer alguma coisa, problemas com a construção, com licenças ambientais e tudo mais. Precisa Escritura estar também, escrituras, né? ou habite. Dentro desses 180 dias tem que acontecer o que máximo que puder com a construtora, mas ela tem que respeitar esse prazo. Passado esse prazo, surge o direito de distrato. O móvel atrasou, você pode distratar, um direito potestativo do consumidor, né? Você pode distratar, ou você pode também receber um aluguel pelo tempo de atraso, que varia antes da lei do distrato e após a lei do distrato. Aí tem algumas variações técnicas aí. Tá. Então, assim, quer dizer, às vezes a pessoa comprou já com a expectativa de, a partir de tal data, ela receber, dela mudar, dela parar de pagar o aluguel, às vezes, dela. E então, o primeiro cuidado é isso, né? Está muito clara a data de entrega. Tem que ter esse cuidado, porque a data de atraso de entrega é uma expectativa que a construtora é obrigada a fornecer ao consumidor, ao cliente. Ele vai comprar um imóvel, ele não pode ter surpresa, saiu o seu imóvel, olha, né, não saiu agora. Porque muitas pessoas fazem já com a data certa, né? Olha, eu estou aqui morando no meu imóvel de aluguel e tenho até tal data para sair. E aí o imóvel não fica pronto, e aí começa a ter um monte de problemas. Vou ter que mudar para outro imóvel, o proprietário do imóvel que eu estou hoje, ele não quer que eu continue, porque eu já alugou para outro. Então você fica perdido nesse meio termo ali, né? Ou eu vou para o imóvel que eu comprei, mas eu não posso ir, ou senão eu vou ficar no imóvel que eu estou aqui, mas eu também não posso porque o proprietário não quer que eu fique mais. Então você tem que criar a expectativa de receber de forma organizada, mas você tem que estar preparado para ocorrer o atraso na entrega do imóvel. E assim, caso, eu digo, entre aspas, de força maior, por exemplo, onde a gente está morando hoje, aconteceu uma situação assim, que, em teoria, todo mundo tinha licença para construir,
Mas quando começou, os vizinhos começaram a se incomodar porque era um lugar que tinha muita árvore. E aí acabaram embargando a obra, a prefeitura, enfim. Eles tinham alguma licença, mas eu acho que eles andaram tirando coisas que não devia. Aí, enfim, ou não tiraram, mas a vizinhança se incomodou porque estão tirando árvore que não é para tirar. E, enfim, atrasou, acho que mais de 2, 3 anos do prazo que era para entregar. É justamente esse prazo de 180 dias existente no contrato. É justamente para isso. A construtora, ela tem esse período, essa janela de 180 dias que deve estar em contrato. Não é algo que está na lei, ele precisa estar no contrato. Tá? Não está jogado, tem que estar no contrato. Se o contrato não fizer esse apontamento dessa cláusula de 180 dias, não é válido. Então, tem que estar preparado para poder essas eventualidades. Nesse caso, que você me falou, desculpa a pergunta. No caso sim, força maior entre aspas, né? Eles tinham um cronograma, mas acabou embargando a obra ali por conta da questão ambiental. Então, nesses casos de força maior, só existe esse prazo de 180 dias. Passado esse prazo de 180 dias, não há meios para a construtora inventar desculpas, mas a licença, mais isso, mais aquilo, não dá. E tem 180 dias, tem essa janela, tem esse período de garantia que ela não pode utilizar mais. Tá. Então, assim, não é uma desculpa, né? Não é uma desculpa. Ele tem que ter previsto isso desde o começo da obra. Desde o começo. Os eventos fortuitos, força maior, esses eventos todos, devem estar nessa janela de 180 dias. Tá. Meio ano, né? Então... São 6 meses aí que são um prazo razoável. Nós tivemos um problema recentemente, que foi o da pandemia. Tá? Em algumas cidades foi proibida a continuidade das obras. Então, nesses casos, a janela foi alterada, foi suspensa. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, não foi. Então, o período de 180 dias manteve-se normal. Entendi. Quer dizer, não teve alteração. Não teve alteração. Tá, legal. E assim, então, como é que funciona, por exemplo, a penalidade da construtora? Né? Como é que funciona essa relação? Então, ela atrasou, passou mais. Como é que ela pode ser penalizada e como que a pessoa, né, que se sentiu, que não recebeu o imóvel, pode também buscar seus direitos? Ocorrendo o atraso na entrega do imóvel, como eu disse anteriormente, surge um direito do consumidor, que é o de você poder destratar, fazer a rescisão do contrato ou você receber um aluguel pelo período. Tá. Né? Pelo período que atrasou a obra. Se atrasou 7 meses, você tem um direito a um aluguel de 7 meses. Atrasou 10 meses, você fica um período de 10 meses recebendo um aluguel. Antes da lei do distrato, era 0,5% sobre o valor do contrato. Agora é 1% sobre o valor das quantias pagas. Tá, entendi. É uma ajuda, né, para a pessoa que está planejando, que estava ali com a data certinha, aguardando receber, né? Exatamente, porque você tem que ter um ressarcimento disso, né? Já era um direito adquirido você pegar o imóvel na data correta, naquela expectativa. Então, quando você quebra essa expectativa, você quebra essa situação de que você conseguiria pegar o seu imóvel, surge esse lucro cessante, não só para morar. Tem muitos investidores que também já estão contando para vender um imóvel, estão contando com a venda do imóvel, estão contando com o aluguel do imóvel. Então surge o lucro cessante e daí que surge também o direito de indenizar essas situações, né? Entendi. Não, isso é importante saber, né? Porque muitas vezes algumas pessoas podem ser lesadas e não saber que ela tem essa opção de pedir, não só o distrato, ela também pode pedir o aluguel. Exatamente. O que mais ocorre é a pessoa optar pelo aluguel. É o que mais ocorre. Dificilmente a pessoa quer o distrato. Ela já está esperando, ela já desembolsou uma quantia, né? Razoável até, que inclusive caso ela opte por distratar, tem que ser corrigido monetariamente e com juros. Então, a partir dessa expectativa, ela já não tem mais como sair desse meio, né? Então, ou ela escolhe distratar ou escolhe receber um aluguel. Tá, legal. E aí, no caso, assim, a pessoa recebeu o imóvel. Estava comentando assim, antes de receber o imóvel, o que ela... ela recebeu a notícia, olha, a partir de dia tal, tá o imóvel para você. É só ir lá e pegar a chave? Não é muito bem assim.
você tem um processo que poucas pessoas fazem, né? Não tomam o devido cuidado. Antes de você receber as chaves do imóvel, você tem que tomar cuidado na compra. A própria compra deve ser o que mais te preocupa. Antes de você se preocupar com receber as chaves. Porque todas as informações contidas nessa relação jurídica entre você e a construtora, as informações estão lá no contrato. Então, a partir do momento que você constrói uma relação jurídica com a construtora e vai se preparar só para a entrega das chaves, você já cometeu diversos erros lá atrás que vão refletir na entrega das chaves. Você se preparou para o INCC, juros de obra, você se preparou para as outras questões que deveriam estar amparadas ali juridicamente. Às vezes você se preocupa só com a entrega das chaves e você deixa de se preocupar que os juros de obra, a partir do momento que você começa a pagar, ele vai aumentando muito próximo da entrega das chaves. O INCC vai diminuindo, mas os juros de obra vão aumentando, né? Então, a partir do momento que você vai pegar um imóvel, você chegou nessa situação de pegar um imóvel, você já estava preparado para as questões anteriores, na hora de pegar o imóvel, você contratou um vistoriador para acompanhar você na entrega do imóvel? Porque você, a partir do momento que você vai pegar a chave, você pode ter certeza, absoluta certeza que as construtoras vão te dar muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça mesmo, né? Perdão. Acontece. E nesse caso, o vistoriador deve amparar você nessa situação, né? Você vai pegar a chave do imóvel, você encontra problema na parte elétrica, até você estava me relatando aqui, né, nessa situação, que você teve problemas com isso, né? Você vai limpar o imóvel, você joga uma água na varanda, a água corre para o lado contrário do ralo, batente descolando, medidas fora do padrão. Então são muitas coisas que o vistoriador opta ali para você, faz um laudo de vistoria técnica que você não tem como você acompanhar, né? Quer dizer, o ideal sempre é contratar esse profissional porque ele vai olhar lá tecnicamente, vai medir, vai comparar com o memorial descritivo, né, e vai te falar, ó, está adequado ou não. Até porque depois, né, a gente já vai falar do depois, né, fica mais difícil, né? Exatamente. O posterior a isso aí é o que é o mais complicado, né? Então, por isso que você deve estar amparado pelo vistoriador. Após a compra, após a entrega das chaves, você pode ter certeza que a construtora vai te arrumar muita dor de cabeça para poder resolver esses problemas. Então, se você não tiver amparado ali por um laudo técnico, e se tiver problemas, você comprou um imóvel, ele está com problemas, não receba o imóvel até que ele seja consertado, né? Pô, tá com um problema aqui, ó, tá com uma parede descascando, um batente fora do padrão, tá descolando da porta. E às vezes a gente fala alguns defeitos, as pessoas não acreditam, né? As pessoas falam, isso aí não vai acontecer, só vou pegar a chave, eu preciso me mudar porque eu já entreguei meu imóvel. E aí cai para dentro do imóvel sem preparo algum. E aí, já viu como é que vai... A gente sabe como é que funcionam as coisas aqui no Brasil, né? O consumidor é sempre tratado num segundo plano aí, sem qualquer amparo. Então, de construtoras grandes até as construtoras menores, né? Essas todas dão dor de cabeça. E assim, por exemplo, a pessoa recebeu e naquele momento ela não identificou problemas, né? Às vezes até o vistoriador olhou, não tinha rachadura, não tinha nada. Mas, de passado alguns meses, começam a aparecer esses problemas. Como é que funciona nesses casos? Você tem que abrir um chamado com a construtora, tá? Informar o defeito. Você tem o direito de informar o defeito e a construtora tem o dever de consertar. Então, nesse caso, você não pode de forma alguma mexer por conta própria sem informar a construtora. Ah, tá descascando aqui, eu vou fazer. Apareceu o mofo, vou mexer. A parte elétrica não está funcionando, eu vou mexer. Não faça isso. Informe a construtora, peça para que eles consertem o problema, né, para que você não perca a sua garantia. É importante não perder a garantia, porque a partir do momento que você perde a garantia, eles vão ficar dificultando ainda mais você ter o seu direito amparado ali. Tá. E aí, essa questão, perda da garantia, acho que é uma dúvida muito frequente, porque assim, você compra um imóvel. Muito difícil o imóvel vem 100%. Então, a pessoa vai ter que ir lá no minimamente pôr um piso, vai pôr um móvel planejado, alguma coisa assim. Então, ela vai mexer em alguma coisa.
Como é que funciona esse negócio da perda da garantia? O que significa, o que realmente causa a perda da garantia? A perda da garantia é você ficar desamparado, né? Se você faz obras irregulares dentro da tua unidade, você vai ficar desamparado perante a construtora. Aí você faz uma obra ali que não deveria. Por exemplo, tem um batente descolando aqui, eu troco a porta, substituo por outra porta aqui e mudei a porta de localização dentro do imóvel. Você mexeu na tua unidade sem autorização. Além de você ter que pagar multas ao condomínio ou outro tipo de situação, você também perde a sua garantia do imóvel. Você perdendo a garantia do imóvel, né, o que você faz sem a garantia? Todo o defeito que aparecer agora, você vai ter que tirar do próprio bolso. Uhum. Entende? Então, mofo, infiltração que aparecer, você vai ter que arcar com as consequências. Então, esse é o risco, né, de você mexer sem ter... O que é fazer com autorização? Vai fazer uma obra. O que quer fazer? É só a RT? Não, primeiro você precisa ver se é permitido essas autorizações dentro do condomínio. Por exemplo, eu quero mudar uma porta de lugar. Você estar inteirado com a eu convenção posso mudar, né, não, por exemplo? Se for situações estruturais, você não pode mexer. Sim. Você pode alterar situações pessoais ali. Olha, vou mexer aqui nessa porta aqui, mas desde que não seja estrutural. Se for mexer na estrutura do prédio, não pode. Tá? Vou melhorar a acústica do imóvel, sinto que faz muito barulho da unidade ao lado, da unidade acima, da unidade abaixo, eu escuto muito, vou fazer alterações na acústica. Você pode mexer. Agora, danos estruturais, alterar a porta de um lado para o outro, você não pode. Tá. Então, assim, tem que sempre ver o que está... Na convenção de condomínio, no regimento interno, você solicitar, caso a construtora não lhe forneça toda a documentação do imóvel, memorial descritivo, o manual do proprietário, né? Eu já vi cada absurdo, a pessoa receber o imóvel e não ter o manual do proprietário, né, ali à disposição, não ter condições de verificar o que o imóvel lhe é permitido, o que não é, e aí depois você não adianta chorar. Uhum. Porque o manual é obrigatório, né? O manual aí tem obrigatório. Você precisa receber o manual do proprietário, tá? Às vezes, alguns manuais que eu já tive acesso, eles dizem coisas absurdas. Por exemplo, você manter... isso foi até um caso recente. O manual dizia que você precisava manter o apartamento aberto por no mínimo 8 horas por dia, né? Pô, mas assim você vai trabalhar e tudo, você não vai dormir com a janela aberta, com as portas abertas, né? Você não vai deixar a porta aberta do teu apartamento, a janela do teu apartamento. Então você precisa ter um amparo jurídico de um vistoriador, você precisa ter o amparo, né, de verificar o que consta ali, para ver se realmente é válido, né? Você falou do caso de mofo, né? Eu tenho uma amiga que ela comprou apartamento assim, zerado, tudo. E apartamento que 12º andar, a parede pega sol e nessa parede pega sol dá mofo. Então, aí é que tá. Esses problemas de mofo, infiltração, às vezes a gente tem que olhar da diferença que existe em problemas na unidade, problemas nas áreas comuns, né? Geralmente os problemas de mofo e infiltração se dá por falta de impermeabilização externa. Por falta de impermeabilização externa. Então, um problema na área comum. O problema de impermeabilização externa na área comum, né? A fachada do imóvel, onde é. Às vezes o problema pode ser da unidade vizinha que está infiltrando, que o mofo está aparecendo na tua parede ali. Algum problema da unidade vizinha. Se for um caso desse tipo, você pode você mesmo judicializar a questão. Caso seja fachada externa, aí é o condomínio que toma a frente aí. Aí você já não pode postular. Entendi. Isso é importante porque tem prazo, não tem? Até o próprio condomínio, por exemplo, foi entregue. Ele tem um prazo, que é o prazo de garantia, por exemplo, para acionar a construtora, para arrumar essas coisas que não foram feitas, digamos, do melhor jeito, né? Tem sim. Tem um prazo de garantia de 10 anos. Os 5 primeiros anos desse prazo de 10 anos de garantia é para você postular uma obrigação de fazer. E você tem o dever, né, o direito de informar ali a construtora que surge essa obrigação dela consertar o imóvel. Tá? Então, nesse período de 5 anos, você pode, né, sugerir que ela conserte o imóvel. Olha, eu estou com um problema de mofo, de infiltração, de parte elétrica, e você pode sugerir. Os próximos 5 anos, passado esse prazo de garantia dos primeiros 5 da obrigação de fazer, aí surge o direito de indenizar.
Passou os 5 anos, surge de indenizar. Aí você já não entra mais com uma obrigação de fazer. Você faz o conserto do imóvel e você recebe aí o dano material pelo conserto. Já não é mais o... Porque você vê muita gente pecando nesse caso, porque se orienta pelos primeiros 5 anos. E aí distribuem ações aí de obrigação de fazer, com 8 anos de garantia, 7 anos de garantia, não vai funcionar. Entendi. Então, isso é importante, porque eu tinha esse número de 5 anos, quer dizer, na verdade são 10, só que os 5 primeiros é obrigação deles irem lá e arrumar. A partir do 6º ano, o condomínio pode arrumar e entrar com um pedido de indenização. Exatamente. Não o condomínio arrumar, você faz o mesmo procedimento. Tá? Ó, eu estou com um defeito no meu imóvel, está fora do padrão, tem um batente da porta descolando aqui sem motivo, mofo, infiltração, tem uma pia descolando que não foi que coloquei, uma pia do lavabo, seja lá o que for. Tem esse período dos 5 anos, depois do 6º ano, é uma ação que você cobra o dano material, não a obrigação de fazer. Você informa a construtora e ela tem que pagar para você. Entendi. O conserto que você fez, ou ela vai lá e conserta, né? Entendi. Ela pode ir mesmo lá e consertar. Isso é importante saber, né? E tem aquela coisa, são 10 anos no sentido de... acho que os principais problemas vão aparecer em 10 anos, né? Espera-se, né? Assim, geralmente os problemas mais robustos, eles aparecem nos primeiros anos. Já aparecem nos primeiros anos. Às vezes não vai aparecer mofo, infiltração daqui muito tempo, não. Às vezes já aparece com um ano e pouco já começa a ter sinais ali de mofo, infiltração. São coisas novas, né? Às vezes um cotovelo de parede desencaixa ali, né? De encanamento que não foi bem feito, ou uma alteração na unidade vizinha, né? Que aí você já também não vai poder cobrar da construtora, vai ter que cobrar do vizinho, né? Então, já são várias questões aí que você precisa manter-se informado. Tá. Isso é bom saber, né? Quer dizer, são muitas coisas. Então, a primeira etapa é o receber, que já tem todos os desafios do receber. O saber receber, né, que ir lá, ter uma pessoa que é especialista naquilo, que vai fazer a vistoria, para que você tenha uma garantia ali da entrega, e mesmo assim tem um pós, né? Então, é importante, nesse começo, muitas coisas, o próprio proprietário ele tem que saber o que é dele e o que ele tem que acionar a construtora, justamente porque... para não perder a garantia, né? E coisas que são mais até estruturais, às vezes, né? Exatamente. E piso que não vai para o ralo. Esse é um problema que a gente ouve muito, né? Bastante. E às vezes você não espera, né? Você vai jogar água e a água correndo para o outro lado. Tem um problema de nível ali. Então você tem que fazer esse conserto, né? Tem que postular junto à construtora, olha, está correndo para o lado errado aqui a água. E muitas construtoras dificultam esse tipo de situação, né? Aí você fica amarrado a uma situação, preso ali, que você não consegue se movimentar praticamente, né? Porque se você mexe, você perde a garantia. Aí a construtora também se abre trocentos chamados e eles não vão atrás de resolver o problema, né? Então, às vezes, a judicialização do caso, grande parte das vezes, é a solução maior aí. Mesmo no caso estando em garantia, às vezes tem que judicializar. Exatamente, porque a construtora às vezes não faz cumprir o que dela se espera, né? Você abre um chamado, aí não vão. Aí eles abrem um segundo chamado, aí você abre um segundo chamado reclamando. Aí vai um engenheiro da construtora. Não, mas isso aqui, assim, você tem que deixar a porta aberta, a janela aberta, você tem que deixar... sabe, cria um monte de situações que não... sem pé nem cabeça, a fim de não fazer o conserto. Porque ele sabe que se ele fizer uma, vai ter que fazer de várias, né? Então, geralmente, o problema de uma é o problema de várias. Então, se você acaba não judicializando as ações, você fica lá com o problema. E mofo é um negócio muito sério porque, assim, se a parede for bem feita, a chance de ter é muito menor. Só que, às vezes, eles economizaram em material, né, não fizeram tudo que tinha que fazer, e aí começa a dar o problema, é o que você falou, ele não quer mexer, porque ele mexer, ele sabe que vai ter o problema tá geral, né? Exatamente, uma construtora, às vezes ela não está com uma obra única, com todos os esforços despendidos ali. Às vezes eles estão com diversas obras e começa a não ter o controle sobre aquilo, né?
Aí você começa a economizar material, tem problemas de inadimplência também dos compradores, que aí venderam os imóveis, não explicaram INCC, juros de obra, e a pessoa também não se antenou e começa a gerar inadimplência. Então, a questão é complicada. Porque é aquilo, né? Ele está construindo com o dinheiro que estão pagando ali para ele, né? Exatamente. Às vezes o financiamento da Caixa, conforme ele não vai cumprindo as etapas, ele também começa a não receber. Então, atrasa a obra, atrasa a entrega das unidades, e muitas unidades sequer são entregas. Nossa. Sequer são entregas. Há várias situações aí, há várias ações na justiça que a pessoa venceu a ação, ganhou a ação de extrato, tem que receber os valores corrigidos e não vai receber porque a construtora veio à falência, né? Então, às vezes pagou à vista, está com financiamento em aberto na Caixa Econômica e aí mesmo assim, como a construtora não cumpriu os prazos, né? Então, a obra... Tá lá um esqueleto, você pode passar aí por São Paulo todo, você vai ver que tem vários esqueletos aí abandonados. São muitos consumidores que compraram sem tomar os devidos cuidados e agora vão sofrer aí as questões referentes aos atrasos, né? Porque até uma coisa interessante para falar, né? Quando a gente compra na planta, é mais barato. Não é que é mais barato, o risco é maior, né? Às vezes é o barato que sai caro. Principalmente é o barato que sai caro por conta das pessoas que não procuram informações corretas, né? Não procuram profissionais que vão ali amparar, aí fazem tudo atravessado sem procurar saber, aquela ânsia de adquirir um imóvel, né? E compra sem total despreparo, né? Totalmente despreparado para a compra. Então sai uma situação totalmente fora do pé, da cabeça ali, de você comprar algo regular, né? Poxa, isso que é complicado, né? Exatamente. É o que você falou, é a pressa, né? Exatamente. Tem um ditado que a pressa é inimiga da perfeição. Mas é perfeito, exatamente né? Isso. É isso. Exatamente isso. A pessoa também é influenciada por maus profissionais, né? Há poucos corretores e muitos vendedores de imóveis. É uma diferença bem grande aí. Há muitos corretores e poucos vendedores, né? Então, o vendedor de imóvel, ele vai forçar a situação, vai mentir, vai enganar. Eu recebo muita reclamação sobre isso, né? O corretor me passou uma situação e quando eu fui assinar o contrato era outra, mas eu acabei assinando porque ele tinha me falado. Jamais faça isso. Orienta aí quem estiver aí pensando em comprar um imóvel na planta, jamais faça isso. O que o corretor falar para você, faça constar no contrato. Jamais aceite, olha, fica tranquila que tem vaga de moto para você lá, tem bolsão de moto, mas consta no contrato? Consta na planta? Mas eu tenho direito a 2 vagas cobertas. Tá lá no contrato? Escrito, né? Tá escrito isso? Se não tá, olha, desculpa, não vou assinar contrato nenhum. Mas, infelizmente, naquela emoção, naquela vontade de você adquirir a casa própria, né? Que é um sonho de todo brasileiro, às vezes acaba canetando ali e tendo severas dores de cabeça posteriormente. Porque o imóvel é aquilo, né? Quando ainda tem o condomínio, né? Você ainda tem lá, você ainda se junta com os outros condôminos, tem um rateio, faz uma obra em conjunto, tem o síndico para ajudar, mas e quando você compra uma casa e essa casa está fora de um condomínio, é uma casa na rua e tal, aí acabou a responsabilidade, é tudo seu, né? Tudo a sua responsabilidade. Então, se você comprar e tiver um problema ali, às vezes você comprando um segundo, um terceiro, ali ficou, você aceitou, dali para frente o problema é seu, né? Exatamente. Por isso que você deve amparar-se desde o início. Não sai assinando o contrato sem você ter conhecimento. Bom, a gente mora num país que 2/3 da população são analfabetos funcionais, né? Que conhecem daquilo que escutam, mas quando leem um texto, escrevem ali um contrato, tá além do grego, na verdade. E, ao invés de amparar-se ali com pessoas, com profissionais que possam auxiliá-lo nesse processo da compra do imóvel, acaba caindo no engodo do vendedor de imóvel, né? Não do corretor. O corretor senta com o consumidor, senta com o cliente e ampara. Explica o processo de compra,
explica o INCC, explica os juros de obra, explica as consequências do atraso na entrega. Porque se o cara senta lá com o comprador e ele vai explicar o atraso na entrega, a pessoa fala, pô, mas esse imóvel vai atrasar. Se o cara já está falando isso é porque já está na intenção de atrasar. E, na verdade, você só está explicando o que está no contrato. E que pode acontecer, né? Exatamente. Os contratos hoje em dia, você nem discute muito, né, o contrato, porque o contrato é basicamente a letra fria da lei. Mas aquela pessoa que lê o contrato, às vezes está lendo o grego. Então, o papel do corretor, na minha visão, o papel do vendedor, o papel do advogado que está intermediando uma análise, um parecer sobre o contrato, sentar ali a pessoa, é assim que funciona, é assado que funciona, isso aqui você tem essas consequências, aqui você tem o seu direito, aqui você tem o seu dever, para deixar claro o contrato, para você não estar, né, desprevenido quanto às causas e às consequências dos eventos, né? Não, e porque aí dali vem o próximo problema, né? Que é o distrato. Que pode ser um distrato que o consumidor solicita por atraso na obra e tal, ou pode ser um distrato porque o consumidor não se planejou corretamente e ele não conseguiu honrar o compromisso dele. Exatamente. Né? O distrato nada mais é do que uma rescisão contratual e unilateral. Ou seja, você pode distratar por vontade própria, porque você não consegue mais arcar com as parcelas, ou pode ser por conta de um atraso na entrega do imóvel, por promessas que não foram cumpridas, que estão em contrato, e a construtora não cumpriu com você. Então, surge um direito, que chama direito potestativo, de você pedir a rescisão contratual. Tá? Então, isso também não é explicado, obviamente, mas é uma situação que você precisa conhecer, para saber do seu direito. Enquanto não for assinado um contrato com a Caixa Econômica, você pode pedir o distrato. Depois, só sendo arrematado em leilão. Tá. Então, aquela coisa, né? O planejamento é muito importante, porque depois você vai lá fazer o financiamento, né? Aí, financiamento com banco, Caixa, Banco do Brasil, Itaú. E aí já é um outro problema, porque, na verdade, o imóvel não é seu, o imóvel é do banco. Exatamente. A partir do momento que você assinou o contrato com a Caixa, você já não tem mais esse direito potestativo de pedir o distrato por vontade própria. Você pode pedir o distrato em que casos? Quando ocorreu o atraso na entrega do imóvel, quando ocorreu situações extra-parte aí por culpa da construtora. Aí você entra com uma ação judicial contra a construtora e contra a Caixa Econômica para suspender as parcelas e para suspender o pagamento até a decisão final do juiz. Agora, por vontade própria, porque eu não consigo pagar, porque eu me enrolei ali com INCC, juros de obra, não tinha conhecimento que os valores iam ser alterados assim externamente, muito acima do que eu estava preparado, não tem mais jeito. E os valores são bem altos, né? O que você falou, no começo é uma coisa, mas quando vai se aproximando da entrega... Exatamente. Por exemplo, o INCC. O INCC ele é um índice que afeta diretamente o valor das parcelas. E o cálculo é sobre o saldo devedor. Então, enquanto você não assina o contrato com a Caixa, ele é influenciado, ele afeta o valor da parcela com base no saldo devedor. Uhum. Então, se você comprou um imóvel de 200 mil e deu 20 mil de entrada, o INCC é baseado no cálculo dos 180 mil. Então, enquanto você não assina o contrato com a Caixa desses 180 mil, ele está afetando o valor da parcela. Então, muita gente fica desesperada para poder assinar o contrato com a Caixa, porque o INCC está absurdo, está alto. Ele, então, se aperta ali, acaba, às vezes, tendo que entregar antes de devolver o imóvel, antes de pegar ali, assinar o contrato com a Caixa, ou se não, depois que assinou o contrato com a Caixa, aí não tem mais o que fazer, tem que esperar ser arrematado em leilão. Putz, é complicado, né? Então, quer dizer, o sonho pode virar pesadelo facilmente. É um sonho que vira e mexe, vira pesadelo. É muito comum, assim, você recebe muito esse tipo de situação, que a pessoa, você percebe que a pessoa, ela era um sonho, ela não conhecia e, enfim. De todas as formas, de todas as formas. Já senti na pele a pessoa, conversar com a pessoa, ela se debruçar em choro, né? Porque pagou o imóvel integral, pagou aí 180 mil à vista, economias da vida toda ali, e entregou na mão de uma construtora que não conseguiu entregar a obra, né? Ficou lá o esqueleto, não tem mais como receber porque é insolvente. Pessoas que deram 30 mil de entrada, quando veio a assinatura do contrato da Caixa,
tinha correção de INCC e a pessoa não tinha como pagar a diferença, teve que perder valores para poder fazer o distrato. Então, já vi cada caso aí que às vezes você fica chateado, mas você viu também que a pessoa deu o passo maior do que a perna, não pela condição financeira, mas sim pela condição de instrução. A pessoa foi influenciada a assinar um contrato, foi influenciada pela a sinergia que você tem de poder assinar um contrato da minha casa própria. É algo muito do brasileiro, você ter a minha casa, o meu lar, a minha toca ali com a minha família. Então, às vezes as pessoas assinam o contrato achando que vai dar tudo certo, né? Naquela motivação, vai dar tudo certo, Deus vai abençoar, isso aqui, às vezes acaba comprando gato por lebre. Então, o desgosto é muito maior. Quer dizer, é importante se informar, né? Porque assim, a gente vê muito esse tipo de situação justamente pela falta de educação financeira, né? Por exemplo, a gente sabe que o imóvel na planta tem que pagar muita coisa, não é só a parcela, né? Você tem parcial, depende do contrato, mas geralmente tem parcial, tem anual, tem as chaves, né? Tem uma série de coisas ali que a pessoa acha que a parcela cabe no meu bolso, mas não é só a parcela, né? Exatamente. Na hora de vender o imóvel, ali o corretor que senta contigo, ele vai te vender um sonho, né? Com base naquelas informações que você está passando ali, e ele vai ocultar diversas informações. Esse corretor que não trabalha da maneira correta, né? Que instrui a pessoa de maneira equivocada, burla um sistema ali de venda para poder fazer a pessoa assinar um contrato, né? Então tem que tomar cuidado. Não saia assinando o contrato sem ler, não saia assinando contratos logo de cara dando entrada, senão. Outra coisa muito comum, antes que a gente pule para outro assunto, muitas pessoas perdem o sinal. Porque primeiro eles dão o sinal ali, 5, 6, 4, 5 mil reais de sinal apenas para segurar o negócio, aí ele vai procurar um advogado. Aí ele vai procurar um amigo que comprou. Ou senão ele vai procurar um outro corretor de referência. E aí quando ele vai realmente ver do que ele está comprando, ele já perdeu o sinal, né? E aí não é passível de devolução, né? Não ir na empolgação, né? De última unidade, guarda aqui, dá um sinal para você não perder, né? Exatamente, fica naquela situação de, olha aqui, ó, se você não assinar hoje, amanhã já vai ser outro preço. Não, se você der o sinal, amanhã, se você quer desistir, você tem 7 dias, né? Mas às vezes passa o período, né? Quando a pessoa vai se informar, né, já passou o período de desistência, ou se não fez os trâmites para fazer a desistência, fez de maneira equivocada, e aí vai perder o sinal também. Não é simples, né? Não é simples. Tem que ter um começo, um meio e um fim. Não dá para você comprar um imóvel, investir o seu dinheiro, as economias da sua vida, né, sem ter um amparo legal ou se você não tem conhecimento sobre o assunto. Que é um risco, né? Exatamente. Esse exemplo que você deu da pessoa que deu o dinheiro todo ali do imóvel, quer dizer, você não sabe. Então, assim, às vezes o melhor é você vai parcela, exatamente. Né? Vai algumas pessoas que elas não querem entrar em financiamentos, ficar com valores onerosos aí, pagando juros, então ele vai acumulando nas economias dele ali, né? Deixa ali, vai guardando dinheiro embaixo da cama, vai pondo numa poupança, são mais humildes, né? E quando vão passando o tempo do contrato, vai vendo que o esqueleto não vai mexendo, não vai pegando um braço, não vai pegando uma perna. Triste, né? Então, tem vários sonhos assim que viraram realmente pesadelos, né? Investidores também, que já vi, comprou 2, 3 unidades, não foi entregue. Então, realmente tem que tomar cuidado na hora de comprar um imóvel na planta. Tá. E aí, no caso de extrato, né? Quando não tem jeito da questão do extrato, como é que funciona? Acho que tem essas 3 situações, que é o extrato direto ali, né? Mas também tem a questão do financiamento. Sobre o extrato, né? o extrato, quando ele é por vontade própria, que a construtora não deu causa, não deu motivação para você destratar, você vai ter que arcar com a consequência de pagar uma multa contratual. Tá. Então, aí nesse caso, você perde valores, né? Porque você ou não conseguiu honrar, ou porque você viu que não fez um bom negócio, né? Então, aí você entra com um pedido de extrato, abre um chamado na construtora, olha, quero fazer um extrato,
Também é importante, quando você receber esses valores, procurar um advogado para poder fazer os cálculos, ou uma contadoria que possa também te amparar ali no caso, para você não receber valores muito menores do que você deveria, né? Então é importante nesse caso também você contratar alguém que possa te auxiliar nesse momento aí, né? Acaba sendo mais barato, né? Porque você vai ter um respaldo ali, né? Exatamente, como a gente comentou uns minutos atrás aqui, é o barato às vezes que sai caro. Mas nesse caso é o barato que realmente é barato mesmo, porque o serviço que alguém vai desempenhar, às vezes é uma dor de cabeça que você evita lá na frente. Você tinha um valor a receber 30, 60, 40, 50 mil, e às vezes a construtora está propondo 10, 20, dando N motivos para pagar muito menos do que você deveria receber. E aí acontece, né? Porque cada um vai sempre puxar a brasa para sua sardinha, né? Exatamente. Vira um cabo de guerra ali que o consumidor está protegido. Não é um cabo de guerra que a construtora deve levar vantagem. Legal. Nossa, esse é um assunto, assim, que realmente é super importante, né? Acho que... Exatamente. Foi um dos motivos que eu escolhi essa área também. Porque como a gente estava conversando aqui antes, né? Antes de iniciar... você começa como um clínico geral ali, atuando em diversas áreas, mas aí começa a você entender um nicho diferente, que nem eu comecei a entender o nicho imobiliário, fui procurar informações sobre o assunto, sobre o tema, e aí caí de colo nesse ramo do direito imobiliário voltado ao consumidor, né, através do Dr. Rodolfo Ramos. E aí eu vi que, assim, poxa, é um ramo que não tem teto. Todo dia vocês estão derrubando uma esquina com 2, 3 casas. Sim. E levantando um prédio. Ali tem um esqueleto que vão mandar para baixo de uma casa velha e vai subir mais um apartamento. Então é um nicho que tem assim vasta opções. Legal. E assim, realmente, vai continuamente ter problema, né? Exatamente, não tem como acabar. Esse é um tipo de ramo que é igual o divórcio, inventário, não tem como acabar, né? Já é o futuro, né? As casas, né? As unidades é o futuro, não é, já é o presente, né? Então já não é algo que em 2050 só vai existir assim, não, já só existe assim. É o que a gente vê, os lugares que não tem espaço para construir um prédio. Tem sim, demole as casas e faz prédio ali. Exatamente, então, dá-se um jeito para levantar um prédiozinho de 3, 4 andares, com uma unidade por andar pequeno, ou se não mais largo com 2, 3 unidades, construtoras pequenas, investidores que juntam-se ali com cada um com 200, 300, 400, 500 mil e fazem também... né, com incentivo da Caixa Econômica, né, ofertam imóveis na planta, com, sabe, coisas minúsculas, né? Os estúdios estão muito na moda também. 30 metros, assim, 30 metros, 20 metros, eu já vi de 27 metros, Nossa. Então são coisas minúsculas, né? Em São Paulo, né? É muito caro morar em São Paulo, então... Exatamente, o metro quadrado é muito pequeno, então hoje o estúdio está muito em voga, né? Muito, muito. Mas que é pequeno, você é igual o cobertor de mendigo que fala, nossa. Né? Ou você cobre o pé ou você cobre a cabeça, né? É isso, nossa, não tem jeito, né? Realmente é o que vai acontecer, a verticalização é inevitável, né? Porque antes era só São Paulo, agora a gente já vê Grande São Paulo também, lugares que não tinha antes, agora já tem também. Exatamente, então o estúdio, as unidades, né, de menor parâmetro, né, de menores medidas, elas já estão assim, vendendo muito. Então, as casas comuns, né, que você via muito antigamente, você já não vê mais hoje em dia, praticamente. Só aquelas que já estão pavimentadas, né, que já estão naquele segmento de construção, condomínios fechados, né? Agora, hoje, construção mesmo, nova do zero, casas geminadas você já não vê mais praticamente, você já constrói unidades, né? Então, não se vê mais vou construir uma casa para vender, não, já levanta uma unidade ali com 3, 4 e vende, né? E aí por isso que você tem tanta questão relacionada a isso, né? Porque, como você falou, investidores, às vezes que não é bem o nicho dele, e eles investem ali, e aí acabam não seguindo todo o passo, ou seguem também, só que o fluxo de caixa não ajuda. Exatamente. A mesma coisa
do nosso amigo o consumidor, que ele vai comprar um imóvel. É a mesma coisa o construtor ali, o investidor. Às vezes ele não está preparado. O que eu vejo muito, assim, pesquisando, é aquele rapaz que ele começou como ajudante de pedreiro, aí ele passou para ser pedreiro, depois ele virou mestre de obras, aí ele acumulou um patrimôniozinho, ele quer investir construindo e vendendo casa. Só que todo o trâmite administrativo, ele não tem ciência. Então ele constrói, levanta uma unidade, para no meio do caminho, depois não consegue manter a obra, né? E vem a ruir. E às vezes você comprou um imóvel de um sujeito desse. E aí você fica com o imóvel no meio do caminho ali. Exatamente. Ou um imóvel com muito problema. O imóvel que foi feito de maneira economizando até um rodapé ali, o cara não podia gastar, né? Então, tem que tomar cuidado, pesquisar antes de quem você vai comprar, né? Se é uma construtora grande, você está amparado, MRV ou outras aí, você vai estar amparado. Mas se vai comprar, é uma construtora pequena, você vai comprar de investidores, que às vezes te mandam um contrato, tá lá 8 nomes de investidores ali, não é de uma construtora, ainda que o direito do consumidor ampare, né, nesse caso, mas você não sabe quem são aquelas pessoas, então deve se pesquisar, deve se manter amparado ali para poder evitar dor de cabeça. Porque aquilo, o imóvel é o sonho, sim, mas precisa, né, como todo sonho, né, para virar um objetivo e virar uma coisa realizada, ele tem que passar por um processo, né? Exatamente. Você tem que saber o que você está fazendo, né? Não dá para você, hoje, ainda mais no meio que a gente está de informação, né? Quem diria 10, 15 anos atrás você poderia estar consumindo esse tipo de conteúdo que nós estamos produzindo agora, né? Quer dizer, a pessoa que assistir esse episódio inteiro aqui vai estar muito embasada para lidar com todas essas situações. Experiências, né? E aí vem a pergunta, por exemplo, se a pessoa assistiu e ela falou, poxa, eu quero falar com o Dr. Fernando. Como é que ela te encontra? Assim, qual que é o seu site, qual que é o seu Instagram? Bom, meu site é www.advfernandoneres.com.br. Você pode também acessar o meu Instagram, fernando.neresadv. Lá também você pode chamar no direct, você vai me encontrar lá. Você pode, no meu telefone, se eu puder falar também aqui, pode. 11 94155 9593. Você fala diretamente comigo ou repasso para você, para alguém da minha equipe. Legal. Então, é isso, assim, aqui, percebeu, precisa de ajuda, o doutor Fernando é especialista, vai ajudar, vai te dar os caminhos, vai te orientar com o que você precisa. Exatamente, se quiser tirar uma dúvida, pode chamar a gente aqui, está preparado para esse tipo de evento. Perfeito. Olha, agradeço muito por ter aceito o convite, esse é um assunto, assim, é super importante, né? A gente tem falado com muitas pessoas, assim, todos os assuntos super relevantes. Essa parte, acho que é muito relevante, porque cada vez mais a gente está vendo derruba a casa, sobe prédio, derruba a casa, sobe condomínio. E assim, a gente precisa estar embasado, porque senão o consumidor depois só tem dor de cabeça. Exatamente. Então, o grande segredo para você comprar um imóvel com segurança, sem ter dores de cabeça lá na frente, ou estar preparado para as dores de cabeça que possam vir, é o pós. É pesquisar de quem você vai comprar. Se é uma construtora grande, você já viu MRV, casas ou outra que você tem conhecimento, leia o contrato, peça para a gente especializada explicar as cláusulas. A gente sabe que às vezes, né, a letra fria da lei ela mais confunde do que ela aclara para a pessoa que não tem conhecimento. Então, senta com um profissional, procure um corretor de qualidade, um corretor que já tenha tido outras experiências boas com pessoas que você conhece. Procure advogados que são especialistas no ramo, na área, converse com eles antes de colocar a tinta da caneta no papel. Depois, não tenho como reclamar mais. É verdade. Muito obrigada por ter aceito o convite e com certeza a gente vai ter um próximo episódio sobre Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre um ramo tão vasto, né? Não dá para falar tudo num episódio de sei lá quanto, meia hora, uma hora aí. Se fosse para a gente falar tudo aqui, ficaríamos dias, né? Para falar todos os problemas, e todas as situações, todas as né? particularidades, todas as situações técnicas de se comprar um imóvel na planta, né? Seria um episódio gigantesco. Mas se puder ter outra oportunidade para a gente falar mais sobre o tema, outras particularidades que também ocorrem, tirar outras dúvidas, a gente está aqui para poder amparar. Com certeza, vai ter sim. Obrigada. Tá certo, de nada.